Eu vou conversar agora com a doutora Cíntia Lins, ginecologista obstetra e coordenadora da maternidade Mater Dei Porto Dias. Doutora Cíntia, é um prazer falar com a senhora. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Tudo bem, tudo Bem, ótimo. a maternidade no Mater Dei Porto Dias é uma novidade. Começou, eu creio que agora no início de 2020. Foi em A maio ma- de Em 2020. maio de Começou em 2020. 2020 e a gente fez uma reinauguração com uma cara nova em 2000, agora 22. Ah, que bom. Os grandes hospitais, Brasil afora, eles geralmente não querem ampliar para a maternidade, dizem que a maternidade é baixo custo, complica, não dá o lucro que exige, que o negócio exige, coisa parecida. E quando se vê um hospital do porte aqui, do Mater Dei Porto Dias, adotando a maternidade, é algo extremamente novo, né? É novo e muito gratificante, né? Mas se nós formos olhar a história da Porto Dias, né? Agora, a Mater Dei Porto Dias, a Mater Dei começa como uma maternidade. Hoje, o atual presidente, ele é ginecologista, obstetra e mastologista da Mater Dei de Belo Horizonte. Então, isso está no DNA da própria empresa, Da organização que da agora trouxe organização. para cá, né? Isso. Então, eles queriam trazer, eu acho que uma maternidade que já está consolidada, que é formadora de novos profissionais, esse novo espírito dentro para a nossa região. E o que é que tem de diferente? O que é que tem de novo? Por que que você me recomenda a sugerir a maternidade Mater Dei Porto Dias? Eu acho que assim, a maternidade ela tá num processo de construção, eu acho que de tudo, de filosofia. Primeiro, eu acho que ela tem um grande hospital por trás de uma maternidade. Ela não é apenas uma maternidade. A gente tem um Isso ainda é suporte. importante, né, doutora Cíntia? Porque, embora seja algo muito comum, o parto, ainda existem complicações. Sim, você tem. E não só complicações durante o parto, mas a gente tem mulheres que têm alguma comorbidade, alguma doença de base, hipertensas, diabéticas, cardiopatas, que têm o sonho de ser mãe. E elas vão querer ter uma gestação e um parto num local em que você proporcione segurança tanto para ela, enquanto mãe, quanto para o bebê que vai nascer. Então, um Então, a gente respaldo técnico profissional. Isso. Então a gente estabeleceu protocolos, a gente está com uma equipe de médicos muito fortes que já tem muita experiência, né, dentro da obstetrícia, e é uma equipe que está assim com essa vontade de construir um hospital realmente que seja uma referência da região norte. Agora, doutora Cíntia, ao mesmo tempo que tem esse respaldo de um hospital, um grande hospital também tem riscos, né? Aceita todo tipo de doença, todo tipo de problema, e isso não pode gerar algum tipo de inconveniente para a maternidade, que é tão simples. É, É um ponto interessante que você tocou, é porque na realidade a maternidade ela foi construída num prédio que não a gente é no primeiro prédio, o bloco A, que foi o primeiro a Porto É o Dias. original, né? É o original. Então hoje toda essa parte de doenças infecciosas, né, que são internadas, a gente sabe, pneumonia, a própria Covid, que eu acho que é uma doença que a gente tem medo hoje, que ainda existe, eles não são internados dentro do bloco onde ocorre a maternidade. A maternidade hoje praticamente tem Tem uma rua no nesse meio. É uma rua que divide. Então, você tem um bloco, a maternidade, a pediatria e a parte administrativa. Então, a gente não mistura, ela ficou bem isolada do grande hospital, dos riscos maiores. Isso é Ah, uma coisa que eles tiveram esse cuidado dentro da Porto Dias. bem, a maternidade Mater Dei Porto Dias tem registrado quase 50% de partos vaginais, ao contrário do que se imagina. O leigo imagina que hoje tudo é cesariana, porque os médicos estão com pressa, muito ocupados, todo mundo já marca dia, hora e assim por diante. A gente já está habituado, de tanto ouvir falar nisso,
todo mundo já sim. está habituado a saber exatamente a hora que vai nascer, o dia, já até escolhe o dia para mudar de signo e coisa e tal, e de repente volta ao passado. O que foi que aconteceu nesse ínterim? Eu vejo que essa geração, né, uma geração, eu acho que eles buscam muito eu digo que é uma geração mais ecológica, né? Eles querem uma coisa mais natural, o que a natureza proporciona. Na realidade, a natureza proporciona o parto vaginal. Então, a gente vem vindo essa busca pelo um parto em que você tenha uma recuperação mais rápida, em que você permita viver realmente o trabalho de parto. Só que para isso acontecer, você precisa de uma estrutura. Então, hoje nós oferecemos 2 plantonistas, 2 obstetras, 24 horas dentro da maternidade, com toda a segurança de cardiotoco, que é um aparelho que você acompanha o coração do bebê, ultrassom, analgesia de parto para aquelas mulheres que desejam ter analgesia de parto. Nós temos o PPP, que a gente chama, que é onde elas desenvolvem esse trabalho de parto com a banqueta, com a banheira. Então, você dá todo um conforto para que ela tenha esse parto tão sonhado, que é o parto vaginal. Esse decorrer do trabalho de parto, que é dentro do PPP, ele fica dentro do centro cirúrgico. Então, se você tiver alguma intercorrência no transcorrer do trabalho de parto, você está dentro de um bloco cirúrgico em que você pode converter para uma cesariana, se for necessário, né? Então, quer dizer que iniciou o trabalho de parto, a paciente vai para o hospital e lá tem uma equipe já para ficar cuidando dela. Sim. O obstetra exatamente dela, aquele que está com pressa e tudo mais, ele só chega na hora H, é isso? Ele tem como encaminhar essa paciente. Olha, estou encaminhando uma paciente. O plantonista que está lá, ele consegue fazer esse acolhimento, né, interna, se for necessário, passa para o colega que é o que está acompanhando essa paciente, e ele pode chegar mais próximo do trabalho de parto. Ele sabe que vai ter um médico ali para acompanhá-lo. E a gente tem tido, sabe, Mauro, esse cuidado muito grande, uma equipe muito ética, de dizer assim, essa paciente, ela não é minha paciente, ela é acompanhada por um outro colega. Então, de saber que você passar isso para outro colega, para o outro colega não achar que chegando lá nós iremos assumir. Não, a paciente é do colega. A gente só vai acompanhar até o momento que ele chega. Às vezes ele está dentro do consultório, não pode chegar nesse momento. Às vezes ele está até numa outra cirurgia. Então ele sabe que ele vai ter alguém para receber e acolher essa paciente dele. Doutora, e essa opção pela banheira é uma opção grande? Muita gente aceita? Opta, Sim, é né? uma opção. Nem todas querem a banheira, mas é uma opção que ela tem sido bem divulgada, né? Assim, as grandes maternidades no Brasil, elas oferecem. Realmente facilita o trabalho? A água, ela acalma, né? Ela melhora até a sensação dolorosa durante o trabalho de parto, ela é calmante. Então, algumas pacientes, sim, elas desejam ter o parto na banheira. É uma opção muito boa, mas você também pode ter o parto na Uma mesma banqueta. sala que pode ser o parto vaginal na banheira, mas ao mesmo tempo ela está aparelhada para uma cesariana, caso seja necessário. Ah, tá. É uma sala, é um anexo, uma sala ao lado, né? A sala do trabalho de parto, a gente tem uma sala ao lado, dentro do mesmo complexo. Então, se você tiver uma intercorrência, você está dentro do complexo do centro cirúrgico, entendeu? Mas lá você pode ter, tanto na banqueta, que é naquela cadeirinha, ela pode ter sentada, de cócoras, ela pode ter em pé, ela pode ter na banheira, você tem a mesa de parto apropriada. Então, você tem todo um conjunto para É, receber esse parto é normal, isso que chamam de parto humanizado? humanizado. Eu digo Quer dizer sempre, que a Mauro, cesariana é desumano? não, não, não. A cesariana, ela foi um diferencial na história da obstetrícia, ela salva muitas vidas, né? Mas ela pode ser humanizada, sim. Eu digo que a humanização, ela começa já no pré-natal.
E você formar o vínculo com quem vai, com aquele serviço que vai lhe receber, ou com aquele médico que vai lhe receber, e que você tenha acesso aos exames que são determinados pelo menos os determinados pelo Ministério da Saúde. A humanização, eu sempre digo, ela começa no início da gravidez e ela vai até o puerpério. O parto, a gente sempre atribui a humanização durante o trabalho de parto, mas a humanização começa com você fornecer um bom pré-natal. E lá na Porto Dias, nós já estamos oferecendo pré-natal. Então, algumas das nossas pacientes que têm ganho lá, elas já são do nosso pré-natal, inclusive com pré-natal de alto risco. O que a gente considera pré-natal de alto risco? Aquelas mulheres que têm alguma uma idade mais avançada, que tenha sido de uma É que a senhora fertilização, chama de idade mais avançada, a partir dos 40 anos? 40 anos, alguma doença de base, hipertensão, diabetes, lúpus, enfim. Então, a gente já tem uma gemelaridade, um gêmeos, ele não deixa de ser um pré-natal de maior risco. Então, isso elas já podem começar a acompanhar desde o pré-natal. O hospital tem uma UTI neonatal lá ao lado, né? É no mesmo andar, né? É no mesmo andar, não, no mesmo prédio, né? O centro cirúrgico fica no terceiro e essa UTI, ela é não dentro do próprio complexo, ela é no mesmo prédio lá da Porto Dias. A gente tem uma UTI, né? O Natal, sim. Hoje a gente tem mais ou menos, oferece uns 20 leitos, né? De parto para as puérperas e também para aquelas gravidezes que precisam internar, por exemplo, trabalho de parto prematuro, uma infecção urinária mais séria de uma grávida, uma pré-eclâmpsia, em que você precisa controlar a pressão. Então, a gente faz tanto o parto quanto a assistência à gestante. No caso aí da maternidade, é uma equipe própria ou o hospital está aberto? Pode receber também profissionais que não fazem parte da equipe? Ele está aberto assim, todos os colegas são muito bem-vindos, né? Eles estão abertos a você vai, opera o seu paciente e não é só para a equipe da Porto Dias. Você tem um plantonista que isso dá uma segurança, né? Mas também qualquer médico que queira, ele está aberto para todo mundo que queira participar de lá desse novo projeto, né? Que E, a gente tem. doutora, qual é a participação da família nessa história? Ela está se aproximando mais? Ela pode assistir ao parto? Como é que funciona isso? Hoje, até por uma lei federal, toda paciente ela tem direito a um acompanhante, que pode ser o pai ou pode ser qualquer membro da família, um amigo, alguém que ela se sinta Confiança. confortável. Além disso, nós temos hoje, numa das salas de parto, a gente tem uma antessala em que tem a gente chama de janela, uma janela em que o resto da família pode assistir ao parto. Então, Que é quando já existe, transmitido, ou não, assiste ao não, vivo, ao direto. vivo, isso, ao vivo, você tem uma sala que tem sofá, que você pode levar comes e bebes, um janelão que dá para dentro da sala do centro cirúrgico. Então, enquanto a gente está fazendo parto, aquela família está comemorando, só divide uma janela de vidro. E aí ela é muito legal, porque você pode interagir, você vê Pode em fazer tempo uma festa, real, né? pode fazer uma festa em tempo real. Sendo que um acompanhante ele está ao lado da paciente. Entendeu? A gente sempre a gente sempre até preconiza que alguém, né, que ela tenha um vínculo afetivo, acompanhe dentro do centro cirúrgico, da sala de cirurgia. A E criança. Sim, pode a concluir. gente vai começar, inclusive, para aproximar as famílias, agora em setembro, o treino, as palestras dos casais gestantes, dos casais grávidos. Então, a gente vai orientar Curso de desde pais e de mães. curso de paz, de amamentação, das modificações na gestação do corpo da mulher. Isso é Vai falar um aberto pouquinho. ou só para quem já é cliente da Não, é maternidade? aberto. Aberto. A gente vai, inclusive,
nas próprias mídias da Portuguesa, a gente vai começar A a divulgar. lançar, a divulgar. Vão ser sempre aos sábados, que eu acho que facilita, né, para as pessoas que trabalham durante a semana. Então, vão ser uma roda de palestras, de conversas, E já troca de justamente para experiência entre eles, né, que é tão importante. sim, para eles conhecerem um serviço, independente se eles vão fazer o parto na Portuguesa ou não, eu acho que é importante. Ele está aberto ao público. Doutora, atualmente, ao nascer, a criança vai logo para o banho? Não, ao nascer, a gente tem a Gold Hour, né, que é a hora ouro. Essa criança, ela é recebida e ela vai logo para o contato pele a pele com a mãe, mesmo no parto cesariano. Daí a humanização. A cesárea ela não precisa ser desumana. Então ela fica naquela primeira hora junto ao pele a pele com a mãe, ela é levada ao peito, a gente estimula que ocorra logo a amamentação, porque é importante, porque a criança nasce com aquele estímulo da sucção, então ela já pega o peito, aí depois que a gente faz, aí vai fazer a limpeza, né, do bebê, mas a gente não leva ao banho logo ao nascer, não. Como era no É o contato passado, né? como era no passado, não mais. Você limpa, né, aquele excesso de que às vezes ela nasce com aquele Só verme vai tomar banho no dia seguinte. no outro dia, já no quarto, com a mãe acompanhando, o pai acompanhando. E é importante até porque as próprias técnicas de enfermagem já dão as orientações de como essa mãe vai poder dar o banho já na sua residência, já fora do hospital. A doutora Cíntia tem um protocolo atual também que, em qualquer tipo de parto, tem que passar no mínimo 48 horas no hospital? É porque, assim, pelo menos 36 horas, Mauro, principalmente por conta do bebê. Porque nessas primeiras horas, você tem que observar se ele não desenvolve icterícia. Então, o problema de você dar alta precoce é porque se você pega uma mãe inexperiente, mesmo que sendo de parto normal, você não faz aqueles cuidados iniciais com o recém-nascido. Então, a gente sempre preconiza que pelo menos 36 horas para os partos normais e 48 horas para as cesarianas, essa mãe fique, na realidade, os dois fiquem em observação. E as crianças já recebem as primeiras vacinas, né? Já recebe até o CPF. Já lá a gente tem um cartório, né, que ela já sai com um registrada o CPF, porque isso é importante, até para tudo, para você registrar aquela criança como dependente, até no plano de Plano de saúde, saúde, tudo. isso é importante. E aí, essas crianças têm um retorno com 5 dias de vida, elas retornam ao hospital e são avaliadas pela pediatria, pela equipe de pediatria da maternidade. Justamente para essas intercorrências e para as dúvidas, né? Eu digo sempre que esse primeiro momento, ao nascer, surgem muitas dúvidas de amamentação, de ganho de peso, avaliar se o bebê está ganhando peso, se está perdendo além do normal. Então, essas crianças, elas também já saem com retorno para a maternidade. Voltando à opção do parto vaginal e do parto cesariano, a senhora acha que é uma tendência que tende a aumentar? Sim, sim, sim. Cada vez mais a gente vê a procura pelo parto vaginal. É uma tendência que só cresce. E a gente vê que só cresce não só na nossa região, mas a gente vê que no Brasil como um todo, quando a gente conversa, vai nos congressos, nas outras maternidades, a gente vê uma tendência das mulheres, elas estão menos, acho que, ansiosas, elas estão se permitindo viver mais o trabalho de parto, esperar a natureza. A gente já vê essa nova tendência, E que é muito pela, gratificante. e pela sua expertise, realmente as vantagens são muito maiores? São muito maiores, muito maiores. Muito maiores para o bebê, a recuperação materna é maior, você permite que essa mãe retorne, né, mais rápido para as suas atividades de casa, até do cuidar do bebê, ele fica mais fácil, mais rápido a recuperação. Agora, é super importante, né, Mauro, que assim,
nem toda paciente ela pode. Eu digo que o parto normal não é para quem quer, é para quem pode, né? Porque nem toda paciente vai evoluir adequadamente, nem toda paciente, por exemplo, se o bebê estiver numa posição transversa, às vezes não dá para fazer E parto nem normal, toda tem saúde mental para aguentar a coisa, e né? nem toda aguenta, é verdade. Daí a importância dessas rodas de conversa, e a gente vê que quando a paciente ela conhece todo esse processo do parto normal, até o transcorrer, a aceitação dela é muito melhor do que aquela mulher que é pega, digamos assim, de supetão. Então, essas rodas de conversa que nós vamos começar a oferecer para essas pacientes é justamente para tirar as inseguranças, os medos de um trabalho de parto, Parabéns entendeu? por todo esse serviço, e isso tem aí uma assinatura do Mater Dei com anos e anos e Sim, anos de experiência, né? sim. Que vem e se soma à estrutura do Porto Dias. Parabéns Foi pelo serviço. uma grande fusão. É um serviço que eu digo assim, essa nova versão, né, é nova, a gente teve uma reinauguração agora em maio, mas é um serviço que, embora seja um embrião pelo tempo que ele tem, mas ele é um serviço que tem já tido só crescendo. A gente vê que mês a mês é um serviço que a gente vem numa crescente. Uma crescente de partos, uma crescente de protocolos, e eu fico muito feliz porque a gente vê que a equipe ela está muito coesa, ela está muito com aquela vontade que a gente daqui a um ano a gente possa estar voltando aqui e dizer, olha, no nosso aniversário, olha que Fizemos trabalho tantos bonito. partos. É. É verdade. A gente Doutora fica Cíntia, muito muito feliz. obrigado por essas informações, muito obrigado pela entrevista, boa sorte e sucesso no serviço. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Boa Tá certo? noite. Boa noite, até mais.